Bom dia, Robertita Malta. Robertita Malta. Bom dia, Edneuza Brás. Bom dia, Paulo Kitia. E aí, galera, bora pra cima ou não bora? Bom dia, dona Carolzitia. Tudo bem, dona Carol? Tá melhor, Carol? Foi no médico? Carol tava com cara de pau aguda ontem, né, Carol? Bom dia, seu Luiz. Olá, vaza daqui, ó. Bom dia, Milanex. Puta, esse gato tá demais, Ele quer encher de pelo meu blazer, né, bola de pelo. O Lavo faz botox, ó. Oi, pessoal. Bora, meus queridos, para essa quarta-feira. Hoje temos resultados protagonistas. Vamos lá, galerinha, para nossa mini meditação. Sente-se de maneira confortável, feche seus olhos de maneira amorosa. E vamos ficar atentos ao nosso corpo. Busque primeiro apenas acompanhar o movimento da sua respiração. Não precisa respirar de maneira mais profunda. Apenas acompanhe o movimento da sua respiração natural. Acompanhando o seu movimento. Agora sinta na sua testa.
Sinta o contato da pele com o ar. Sinta os músculos em volta dos seus olhos. Sinta os músculos em volta do seu nariz. Sinta os músculos em volta da sua boca. Sinta a sua língua e o seu maxilar. Eles estão tensos? Eles estão relaxados? Sinta o seu rosto como um todo. Ele está tenso, ele está relaxado? Sinta os seus ombros. Sinta os seus braços. Sinta as suas mãos. Sinta o seu abdômen. O seu quadril. As suas coxas. Sinta a sua canela. E sinta os seus pés. Sinta a sola dos seus pés. Sinta o seu corpo como um todo. Sinta o peso do seu corpo. Onde você está sentado, deitado. Agradeça o seu corpo. Agradeça a sua casa. Aqui nessa existência. Esse corpo que abriga a sua alma. Esse corpo que te trouxe até aqui. Esse corpo que é o teu instrumento para realizar tudo que você tem que realizar aqui. Perceba-se mais conectado e mais relaxado com ele. E agradeça. Agradeça a Deus, agradeça a Jesus por mais um dia. Agradeça por você ser amado. E muitas vezes a gente não valoriza isso. Peça desculpas por estar longe de Deus muitas vezes. Perdão. Agradeça o que você tem, as pessoas à tua volta. Agradeça o dia de ontem. Com as partes boas e as partes desafiadoras. E agradeça pelo presente do dia de hoje. Onde aquilo que você não fez ontem, você pode fazer hoje. Onde aquilo que você quer realizar hoje, você tem a oportunidade de mais um dia. Certo, protagonistas. Bom dia, Milanex. Bom dia. Milana é cara de pau, hein, Milana? Tô preocupado com você, hein? Desse jeito você vai dar muito resultado. Aí não vai dar certo. Aí eu fico preocupado. Bom dia, Julex. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Fernandoca. Bom dia, Celites. Bom dia, Aparecida. Vamos lá, meus queridos. Então, hoje é dia de falarmos de resultados da mentoria protagonista. Vamos conversar aqui com a nossa querida. Querida. Vamos trocar uma ideia aqui com a nossa querida
Denise Azeredo, Denise Oi, Azeredo. gente. Bom A dia. Denise já esteve aqui conosco algumas vezes, acho, né, Dê? Quantas lives já Já, fez? acho que umas duas ou Umas três. duas? É. As antigas ela estava fazendo sobre os resultados da Academia Protagonista. E hoje eu convidei ela para ela falar sobre o processo da mentoria, que ela decidiu fazer também esse processo, né? A gente encerrou essa primeira temporada e foi muito prazeroso. É, e a Denise teve várias evoluções aqui que servem muito para a galera, né, pessoal? Eu acho que vocês se inspiram muito, né, em ver os exemplos assim. E a ideia é essa. Então, a nossa querida Denise, ela é psicóloga, ela é musicoterapeuta, ou Sim, arte-terapeuta? Fiquei com dúvida. musicoterapeuta. Músico, né? A arte é a Margarida, confundi. Enfim, esposa, mãe, e zilhões de outras coisas, né? Você anotou alguns pontos ali que eu achei bem interessante. Eu vou deixar solto para você, que já é um desafio você ir falando de tudo aquilo ali, que dê tempo de falar de todos, tá? Então eu vou deixando cada vez mais solto para você dividir o que está no teu coração mesmo, o que você percebeu o que fez você querer entrar na mentoria, porque você já estava tendo bastante resultado, você já tinha resultado antes, teve mais resultado na academia, e o que fez querer entrar na mentoria e conta os resultados que você foi tendo, por gentileza. E outra coisa, o que você precisou se esforçar para conseguir desses resultados? Tá? Tipo, cara, para aplicar isso aqui eu tive que. Porque daí Ah lá. isso aí também ajuda a galera que tá na correria, né? E agora ela ficou mais nervosa ainda porque chegou o Santo Fred aqui na live. É isso, dona Tô Denise? vendo isso aqui O agora. Santo Fred tá aqui agora. Ferrou aí, Denise. Vamos Ai, lá. ai. Bem-vinda, Vamos. Tade. Obrigado por aceitar o desafio novamente. Obrigada. Eu decidi fazer a mentoria individual para poder lapidar, né? Eu tive muito resultado na academia, tenho muito resultado até hoje, estou na academia. E para gerar a minha constância, né, de trabalhar alguns pontos, a gente tem sempre pontos a serem trabalhados, e me lapidando. Com essa lapidação, eu já cheguei na mentoria achando que eu ia trabalhar comprometimento, com vendas, com os produtos. Eu tinha um projeto grande que, inclusive, ia ser realizado essa semana sobre lançamento dos produtos físicos e digitais que eu tenho. E aí, no meio desse processo, eu entendi que não era esse a grande questão, a missão. A gente foi trabalhando, lapidando as tarefas, os dias a dias, para obter esse resultado. E chegou no meio do caminho, eu falei, não, não é esse setor de realização de verdade. São os relacionamentos profundos, né? Isso é sobre ação, é sobre o que eu tenho que realizar, quais são essas realizações que esses projetos da vida profissional vão ser consequências quando o grande núcleo, a grande questão estiver resolvida, né? E como que a gente descobre essa grande questão, né? É a trabalho de confiança, de se reconectar, de entender os fechamentos dos ciclos, né? De quais são os ciclos. Então, assim, a cada mentoria ia batendo, né? Eu falo assim, ia tendo um tapa na cara. Tinha algumas que até que eu ficava bem assim, ruminando, mas faz parte do processo, porque a gente tem que estar entregue no processo. Eu acho que a grande diferença de você estar numa mentoria é saber que você vai escutar coisas que vão ter que estar alinhadas, né? É um momento de sua mudança. E gerar melhor entrega, tanto na minha vida profissional, pessoal, do meu relacionamento, né? Você está brincando que o Fred está aqui, que eu trabalhei muito pontos do casamento, então de uma mentoria profissional virou para uma mentoria pessoal, muita ali, naquele momento, né? E aí eu fui entendendo esse caminho, que é o trabalho diário, o enfrentamento das minhas crenças, né? A crença financeira e o quanto que isso mistura na crença pessoal e na crença, às vezes, do casamento, né? Eu sou uma terapeuta de relacionamentos, eu sou uma psicóloga que trabalha com casais, e à medida que eu fui aprofundando isso, eu falei, opa, como é que eu posso ser aprofundar isso e ser esse lugar do melhor do terapeuta de relacionamento, se tem alguns pontos do meu relacionamento que eu não estou desenvolvendo. Não sou dessas. Eu mostro e faço, eu ajo apesar do medo. E aí, exatamente isso que eu fui trabalhar.
doloroso pra caramba, né, Fernando? Sim. Doloroso. Quando chega no meio da mentoria, você fala, meu Deus, não faz sentido eu estar aqui. Doida para fugir. Porque a gente tem que doar bastante e entender que esse resultado às vezes vem daquilo que você fala muito, que é, cara, é eu que estou sabendo sobre essa questão. É, às vezes o outro não sabe, o outro está mais ferido do que. Se o outro está reagindo, está sendo reativo demais, é porque ele está ferido, né? Então, trabalho de orgulho, trabalho de constância, de conversa difícil, foi assim, ainda estou em processo, tá? As conversas difíceis estão sendo elaboradas, né? Não significa que eu sou a mega power ultra hoje, ainda não. Mas eu tenho essa vontade, né? De alinhar mais e trabalhar mais isso. Mas o enfrentamento de crença me ajudou muito, né? Crença financeira, será que eu vou ganhar mais do que o parceiro? Que eu não vou ganhar menos? O que isso impacta na vida de uma pessoa que é casada, que tem 2 filhos? Como que funciona isso na cabeça das pessoas, da minha cabeça? A crença era minha. Eu lembro que teve uma parada também, não sei se ele te falou, se anotou ali, mas eu lembro que tinha um pouco do medo do sucesso também, né? Tipo, cara, e se der certo, e se eu bombar mais, né? Porque Sim, você teve uma sim, ascensão muito grande, né? E aí tinha uma, às vezes, que dava sim. uma travada, né? Eu, eu fui tendo ascensões muito grandes no trabalho, elogios, e no trabalho com a clínica, trabalhando muito esse resultado e eficácia. E cada vez eu, com mais foco nisso, eu fui tendo muito resultado positivo da minha clientela. Então, trabalhar o meu orgulho em relação de não elevar a minha euforia nisso, porque eu caí o resultado. Eu ia muito bem, eu não mantinha, às vezes, uma constância, caiu o meu resultado, como se fosse na minha zona de conforto. Ah, tá ótimo, consegui, então tá tudo bem. Não fazia uma manutenção. E ali ia dar sinais de alertas depois, porque a gente tem que ter uma constância de todo o processo profissional e pessoal. Também caía. Ah, conquistei isso aqui, tá ótimo. Não, não tá. Mas depois ele dava sinais de que eu tinha que trabalhar mais. Mas não no sentido de ser a louca do trabalho, tá, gente? Tudo bem organizado, no sentido de planejamento, execução, alinhar a roda da vida por inteira, né? O que que eu vou fazer no trabalho, o que que eu vou fazer na profissão, no relacionamento. Mas lapidar isso quando a gente está já num patamar de realização, tipo, bati as minhas metas do ano já em julho. É, e agora, o que que eu faço? Né? Vou dobrar a meta? Será que eu preciso dobrar essa meta? Né? De fato, eu preciso trabalhar uma manutenção disso. Aí eu descobri que eu não tenho que dobrar nada. Isso é autocobrança, querendo falar. Eu tenho que manter o que está bonitinho, o que está organizadinho, já fazer as metas de 2024 que eu estou fazendo e criar passos para isso. Mas isso no relacionamento, né, em todos os meus setores da vida. Eu tenho uma carga muito pesada de trabalho ainda. Né? A minha proposta agora é diminuir essa carga de trabalho. Eu tenho uma carga de família, enfim. Uma E coisa entender, que você botou aqui também, né? tá indo super bem, tá? Eu vou agora pontuar aqui algumas coisinhas. Claro, claro, fica à vontade. Que você botou aqui, que é aprofundamento da conexão com Deus, né? Como que você viu isso também, que vai modulando, né? Tipo, puta, estamos um pouco longe, a coisa fica pior. É o que que eu posso São ficar mais próximo no as meu dia a dia? Como que você lidou oscilações, as isso, Dê? oscilações. Meus movimentos de euforia, de oscilações, faziam com que eu acelerasse demais. E se eu acelero demais, eu ganho muita adrenalina. Eu gosto desse movimento da adrenalina. E aí fica coisas pelo caminho. E a gente começa a ter que resgatar coisas de novo. Então, falar assim, não, peraí, não faz sentido na minha vida ficar resgatando toda hora essa conexão. É a tal da constância mesmo. Então, eu consegui reconectar de novo, né, novamente, assim, fazer esse processo de reconexão e que a família também fosse junto, né, Ou isso dá reconectar é exatamente o quê, Dê? O que que você fazia antes que você... O que que você fazia antes que você parou um pouco de fazer e você voltou a fazer? É oração, é eu conversa, trabalhava com evangelização, então isso me dava uma constância no meu exercício do meu estudo de Deus, né, dentro da minha vida religiosa.
E a partir dali, eu saí de muita estafa, e, enfim, de ter que carregar muitos fardos, às vezes, num grupo e no movimento. E a partir dali, a galera também meio que desconectou aqui em casa, assim. Então eu falei, nossa, será que sou eu que levo? Eu que estou de fazer o exemplo disso? Aí eu fui procurar um novo caminho, de ir para um lugar, ter aquela constância de toda semana ir para um lugar, de escutar uma palavra, de ter um lugar mais assim formatado para isso, me ajuda a refletir durante a semana, me ajuda a estar mais perto de Deus, né? A religião me aproxima disso. Então, me conectar com uma religião facilita o meu Que é, processo de exa- ampliar a espiritualidade. que é exatamente a função da religião, né? A galera criou muito, isso não é espírita, lógico, mas a galera criou essa visão ruim da religião por inúmeros fatores, mas a religião é o nosso personal trainer, né? Se não tiver aqueles ritos ali, a gente fica De fácil de ficar longe, né? praticar, né, do exercício. Você faz isso todo dia? Sim, mas qual é a intenção de fato que você faz? O que que você está fazendo por automatismo, de fazer uma prece, ou por culpa, ou por um movimento, ou por exercício de graça, ou de fato com o coração aberto? Sim, Então, polir isso, de falar, cara, mas eu falo que faço, mas será que eu estou fazendo de coração aberto? Será que isso está sendo aprendizado na minha vida? Será que eu estou deixando realmente Deus entrar na minha vida? Eu fiquei começando a refletir isso, eu falei, não, não estou. E não é ir num lugar também que você deixa o coração aberto, não. Né? exato. Mas fazer essa parceria, essa entrega, né? Eu me entrego muito nas coisas, mas essa parte estava ficando a desejar. Uma coisa também que eu acho que você mandou super bem, né, Dê, que teve a ver com esse trabalho do orgulho, etc, etc, é conseguir de verdade escutar mais, né? E aí pessoas foram se abrindo mais para você, e você foi fechando mais a Sim, boca, e as pessoas foram falando mais, e você foi criando mais intimidade, né? Tanto em casa, filho, marido, isso é uma questão trabalho. do orgulho, né? Fala sobre Eu isso. tinha muito esse lado da escuta e por algum momento da vida isso meio que foi se perdendo. E aí eu fui percebendo os sinais. Opa, peraí, eu estou mais ansiosa, como eu estou gerando mais resultado, às vezes a gente fica mais com vontade de atacar mais as coisas. Falei, não, não, estou saindo do meu propósito. O propósito não é esse. O meu propósito é alinhar minha escuta cada vez mais, porque é isso que gera resultado, né? Isso que gera resultado nas minhas ações, na minha vida. Se eu não for uma pessoa que escuta mais. Então, às vezes, eu percebia isso num dia mais ansioso, na escuta da clínica, que às vezes eu intervia na hora que não era para intervir, na minha sessão. Aí eu começava a anotar, eu falei, opa, por que eu estou intervindo ali? Por mais que eu saiba qual é o processo, às vezes, do caso, e o paciente não está ali ainda, né, conectado com esse caminho, esse caminhar, às vezes a gente vê o caminhar dele, mas ele não. No relacionamento com o Fred, eu falei, nossa, cala a boca, você está falando demais, você não dá espaço para o outro, sabe? Vamos lá. E são pequenas coisas, às vezes é no dia a dia, de uma prática de falar. E dar esse espaço ajudou muito em entender o quanto eu tenho essa dinâmica de ser espaçosa mesmo, né? Principalmente no relacionamento. Deixa eu passar algumas virtudes aqui, Dê, que eu acho legal que você aplica, que acho que serve muito pra gente, né? Pra mim também e pra galera que tá na busca do protagonismo. Coisas que eu percebo muito na Dê, né? Eu já falei aquela vez, pessoal, na questão do estudo, tá? Quando a Dê fez uma live aqui sobre as evoluções dela na academia, ela já estava na mentoria também, né? Meio que mistura as coisas, Sim. mas estudo. A Dê anota todas as lives, que é aquela questão que eu falei de estudar agora da confiança, tipo, no detalhe. Eu adquiri muita E, disciplina no estudo, porque eu fui fazendo isso todo dia, um pouquinho exato, todo exato. dia. De ser uma boa estudante, né? De, tipo, de anotar cara, o que que isso aqui quer dizer e blá, blá, blá. Outra coisa, a coragem, tá, pessoal? Essas coisas que a Dê vai enfrentando são coisas que poucas pessoas querem enfrentar. É sempre, lembra que a gente fala da cebola? A maioria quer as casquinhas lá de trás, assim, as outras camadas que estão mais longe de mim. É muito mais fácil eu ser feliz lá no trabalho, aparecer numa livezinha, ser o legalzinho do churrasco, quando aquelas pessoas não me conhecem, de verdade. O difícil é ser o exemplo do teu marido, da tua mulher, da tua mãe, do teu irmão, as pessoas que estão à tua volta, que te conhecem de verdade, a tua parte boa e os teus podres. Então, essa coragem da dele, toda a mentoria, ir muito para cima, ele não fugir de nenhum
assunto é o que faz dar boa. Entendeu, galera? Então Foi lembrem muita disso. coragem virar, fazer a virada, né? Eu É, vim com uma questão profissional, falei, ih, não é isso. sim. Meu E outra, Deus. né? Eu lembro quando você entrou, você falou, tem várias coisas que eu não concordo com você, Fernando, e aí eu vou trazer aqui. Eu falei, cara, maravilha, vamos discutir até o fim. Aí tinha coisas que eu fui trazendo e você levava, ruminava e daí via que fazia sentido. Então também isso tem muito a ver com trabalhar o orgulho, né? Porque eu tô aqui para tentar o melhor, tipo, não tô num debate, tipo, eu tô aqui porque quando eu falo uma parada que é chata, é porque eu percebo que aquilo ali tá pegando. E aí você também teve a possibilidade de levar, falar, caralho, verdade, vamos para esse lado. Então, puta, Uma frase. tudo isso chega no Uma final, frase. né, de você ir resolvendo. Então, eu tô trazendo isso, galera, porque eu percebo a, o que faz o mentorado aproveitar mais a mentoria, o que faz um aluno da academia aproveitar mais, e tem a ver com isso. Tipo assim, se eu te passei uma parada que você não concorda, venha e me confronte e me prove por que não faz sentido. Mas se você não fizer isso, tenha a humildade de aceitar e ir pra cima, porque isso vai te fazer bem, não é, Dê? Sim, sim. E a questão de enfrentar os medos é saber que tem que desenvolver algumas habilidades para que você tenha mais fortalecimento para lidar com medo, né? Uma frase que eu até anotei aqui, ó, não está preparada para as pessoas mais arredias. É uma coisa que a gente trabalhou bastante na mentoria. O Fala mais. exercício da paciência, né? E você falou assim, olha, você está lapidando, você chegou numa fase muito top, então vamos trabalhar maturidade, paciência, é, de um nível que é perspicaz, é sutil, né? É, quanto que manter a constância de entender, tornar a consciência, a lógica, para manter a estabilidade. Uma dos meus valores grandes, nas minhas forças de caráter, é a prudência. Por que ela está tão em baixa hoje, né? Então, é esse movimento. A paciência estava me tirando a prudência, né? A paciência estava fazendo com que aumentasse minha irritabilidade, a minha alteração, às vezes, né, de humor, e a fadiga. Olha como é que o ciclo é completo, né? Sim, Então, se eu tenho um problema, eu já comecei a trabalhar e lapidar na mentoria de verificar os sinais. Hoje, cada vez mais, acumular menos coisas, né? Eu tenho um problema aqui, deixa eu começar a resolver. Ou ter a consciência que eu não tenho paciência para resolver aquele problema, deixar ele de lado com uma data. Falar, tá, eu não tenho paciência hoje, mas semana que vem, na data tal, eu vou começar a olhar para você com carinho, né? E tentar resolver, porque não adianta botar debaixo do tapete, porque vai aparecer, né? sim. Então, isso gera resultado também. Alinhar, entender. O trabalho diário com a crença foi, assim, para mim, o que mais, assim, gente, não tem jeito. É Isso é crença, uma coisa que uma você em fez cima da bem também, outra. né, Dê? Tipo, Eu a Dê foi pegando as crenças dela e todo dia repetindo, repetindo, Aquela repetindo. crença de aumentar a sessão, eu vou ser a D mais cara. Eu falei, não, Fernando, eu não tenho isso. Tá bom, Denise, eu não tenho. Vamos lá. Quando eu vi, eu fechei a minha primeira, segunda, terceira, eu já estou na quarta paciente com um aumento de sessão. E eu falei assim, quando eu fiz a primeira, quebra, né? Parece que é um elo, assim. Pronto, quarto paciente já de R$ 200. E aí? Você falou que não tinha paciente para isso? Que era uma questão de paciente ter a questão financeira, né? Não é. E eu briguei muito com você por isso. Tô ligado. Muito. A Eu crença adoro quando você fica financeira. com raiva, tá ligado? A parte que eu mais gosto. Acho que assim, a questão de trabalhar o orgulho foi os pontos Então, daí, nesse caso principais, de né? aumentar o valor, na Uhum. verdade, tem a ver com o valor, né, pessoal? Pensem nisso, né? O valor que vocês querem que os outros vejam em você, primeiro tem que vir de você. Se você não, tá ligado? Você não estava entendendo que você valia aquilo por inseguranças, Mas que a realidade muitas já não vezes a gente estava diz que mais. está entendendo, eu sei disso, mas por que você não fala? Né? Exato, né? E assim, tipo, é Que engraçado medo isso. é esse de falar, né? Você tem travas, né? A gente tem travas e inseguranças que mesmo que a realidade mostre que já está em outro nível, a gente continua ainda com aquela nossa visão do lado de trás. Tipo, a D já tem um trabalho do caralho, de tipo, qualidade, experiência, meu Deus, pacote completo. E ainda ela botava para baixo. Por quê? Porque eu ainda não estava seguro de que eu valia mais, né? E daí quando você vai começando, e para fazer isso tem que ter Que é, coragem, né, D? é o medo do sucesso, né? É o Exato. medo de realização. Então você está trabalhando a mesma coisa e ganhando mais, então, Denise. É isso mesmo. Sim. E
um ponto muito importante, de se desconectar para reconectar. Essa crença foi muito trabalhada, porque desconectar para reconectar, após o descanso, retorna à atividade mais produtiva e criativa. Porque você gera um movimento muito grande, você desconecta, e aí você tem, às vezes, uma lentidão, a procrastinação chega para você reiniciar de novo. É umas férias, é um movimento que você diminui, Ah, tá. o movimento que você faz de desacelerar o seu processo de profissional, às vezes, de limpar coisas, de tirar coisas, e aí você não gera tanto engajamento. Então, a crença de trabalhar, de se eu me desconectar, eu não sou mais a mesma, sabe? Não, Dias para é só um viagens, botãozinho. A gente projetos. conecta e desconecta, mas isso me torna mais produtivo, me torna mais Sim. saudável. Isso é muito importante, Você achou porque as pessoas normal esse viram né? hoje. Você ficou mais se culpando por isso, é isso? Exato. Porque eu falo assim, nossa, eu demoro muito tempo para me conectar, né? Assim, se eu saio uma semana de férias, parece que eu volto não me dando por inteiro das minhas coisas, dos meus pacientes. Isso é normal, mas é uma crença, né? Eu fui descobrir que não era uma questão de energia, de fadiga, sabe, de neurociência, não. Era uma crença, sabe? Não era um Pesadinho. problema orgânico, que você para e tem que acelerar de novo. Não. Era só um botão. Era um Mandou botão da muito bem, mente dona mesmo. Denise. Chegamos às 8 horas, dona Denise. Mais alguma Tem coisa que muita você tem aí? coisa, né? Mas esse faz Mais uma, parte. mais uma última coisa que você não queira deixar passar? Porque eu acho que foi bom demais, dona Denise. Eu tô dando uma olhada aqui É, nas coisas que você mandou. eu acho que uma crença que ficou muito boa para fortalecer a crença financeira é você não é para todo mundo, né? De entender que eu não conseguia colocar o preço muito alto porque eu achava que eu não ia alcançar muitas pessoas daquelas que poderiam ser ou atendidas pela relação de preço. Falou, não, você não é para todo mundo mesmo. Você chegou a um lugar e que isso é ser humilde, não é ser, sabe, egoísta ou trabalhando a sua forma de lidar. Isso é só a conquista do seu sucesso. Você não é para todo mundo mesmo. E você vai poder fazer isso em outros lugares, em outros E momentos. para essa pessoa Reserva. que é, tem um monte, né? Só não queira ficar forçando essas que não são para botar num modelo que não vai dar boa, né? Exato. É encaixar-se nesses modelos, né? Perfeito. Ó, só para passar uma experiência minha também, galera, sobre isso, eu estou fazendo agora sessões estratégicas lá, que eu falei para vocês. E eu estou falando com algumas pessoas que só de bater o olho nas conversas, eu já sei que eu não vou passar nem academia pro cara. Só que eu faço a sessão, ajudo o cara e depois eu falo, ó, cara, nesse momento eu acho que não vale a pena fazer nada. E tá tudo bem. Porque eu não vou ficar forçando aquele cara ali, porque ele não vai nem aproveitar a parada, entendeu? E tem uma galera que vai ser muito bom pro cara. Então, ter essa distinção, né, faz muita diferença. Denise, obrigado pela sua coragem, pela sua humildade, pela sua persistência. Obrigada. E assim, né, uma última coisa que eu notei aqui, como a nossa jornada, galera, não é por nós, né? Porque você viu que a Dea falou, cara, eu já sou uma ótima terapeuta de casal, psicóloga, etc. E eu percebi que tinha coisas a melhorar. Quando ela vai enfrentar os orgulhos dela, enfrentar as feridas dela, para ficar bom para ela, também é lógico que vai ficar bom cada vez mais para as pessoas que ela vai influenciar. Então lembrem, galera, nossa jornada tem a ver com que história de superação eu vou contar para depois ajudar os outros. É sempre isso. Sim. Os problemas que você está enfrentando, tem uma galera que está enfrentando e não está conseguindo resolver. Exemplo, né? Então, se você resolve, você vai ser um puta exemplo para inspirar outras pessoas. Então, a D cada vez mais sendo esse exemplo, né, dona D? Com isso, mais autoconfiança. Obrigado, tá, D, pela confiança de sempre. Beijo. Taço, e fica com Deus. Valeu, galera. Beijo.